Pessoal, iniciando o informativo 777 em direito penal por meio do recurso especial 1977165 do Mato Grosso do Sul. Informativo importantíssimo para você que trabalha na área criminal, tá legal? É muito importante mesmo. O que afirma o STJ? Admitisse o distinguishing quanto ao tema 918 do STJ, na hipótese em que a diferença de idade entre o acusado e a vítima não se mostrou tão distante quanto o do acórdão paradigma, sendo que o réu possuía 19 anos e a vítima 12, bem como a concordância dos pais do menor, somado à vontade da vítima de conviver com o réu e o nascimento do filho do casal, o qual foi registrado pelo genitor. Bom, pessoal, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, excepcionalmente, se afastou o crime de estupro de vulnerável quando o casal tem pouca idade de diferença, afasta-se o crime de estupro de vulnerável quando o casal tem pouca diferença de idade, a vítima e seus pais concordam com a relação e há filho devidamente registrado. Essa é uma questão muito, muito importante, porque o tema 918 do STJ afastou, num primeiro momento, a aplicação da teoria de João e Maria. Essa é uma teoria construída pela doutrina que defendia que a pouca diferença de idade entre autor do crime e vítima afastaria o crime, uma vez que não haveria de fato uma, por assim dizer, construção tripartite, não haveria de fato uma questão ilícita, antijurídica e culpável, tá legal? É preciso cuidado com essa questão, porque ela permeia muito o estudo da culpabilidade. E quando eu digo estudo da culpabilidade, ela permeia muito a questão da potencial consciência da ilicitude. Veja, existe uma teoria no direito penal chamada teoria da valoração paralela da esfera do profano. A teoria da valoração paralela da esfera do profano entende que você pode punir alguém a título de culpabilidade somente se o contexto cultural daquela pessoa permitia entender que aquela conduta era criminosa. Eu estou falando que é esse o caso? Não. Não é necessariamente esse o caso, mas essa lição que eu falei para vocês agora, da teoria da valoração paralela da esfera do profano, essa valorização do contexto cultural foi levada em consideração na ratio decidendi, na razão, no conteúdo da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Bom, a súmula 593 do STJ diz, e isso precisa ser tratado como regra para vocês, que o estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou ato libidinoso com um menor de 14 anos, sendo, atenção, porque essa parte é fundamental, irrelevante o consentimento da vítima para a consumação do crime. Por que, então, que neste caso em questão permitiu-se que a concordância da vítima fosse levada em consideração? Porque o contexto cultural indicou a formação de uma família sadia. O autor do crime tinha 19 anos. A vítima do crime tinha 12 anos. Os pais concordavam com a relação. Havia um filho registrado. Havia um contexto familiar aparentemente saudável. E isso levou à aplicação excepcional da teoria de João e Maria, que foi afastada na súmula 593 do STJ e, consequentemente, no tema 918. Quais foram os fundamentos para a decisão? Nós temos os fundamentos da decisão, eles andam muito alinhados com a questão de política criminal. E por isso que eu trouxe para vocês a teoria da valoração paralela da esfera do profano. O STJ entendeu que a tutela penal, nesse caso, mais prejudicaria do que acrescentaria. Nós tínhamos um filho, nós tínhamos um casamento ou uma relação de união estável consolidada, com a concordância das pessoas em geral. E se você pusesse essa pessoa na prisão, estupro de vulnerável é um crime hediondo, provavelmente a pessoa seria presa. Você atrapalharia o desenvolvimento daquela criança que foi devidamente registrada. Você atrapalharia o desenvolvimento daquela família. Entendeu? Outro fator, embora esse nós devamos tratar com cuidado. Os pais concordavam com a relação.
A vítima, por si só, concordar não é o bastante, mas os pais também concordavam. Isso indica um certo suprimento de vontade que nós temos lá do direito civil. Esse também é um dos fundamentos, embora isso não possa ser usado isoladamente, tá? Porque nós estamos falando da tutela penal, mas é mais um fator que auxilia na decisão. E a respeito da política criminal, nós também podemos entender que, nesse caso, o STJ adotou a teoria quadripartite do crime, que entende que o crime é o fato típico, ilícito, culpável e punível concretamente. Era punível em abstrato? Até teoricamente sim, mas concretamente não era interessante. E é por isso que a valoração da esfera do profano é importante aqui. Porque não havia potencial consciência da ilicitude. Os pais da moça, a moça, o cara, ninguém entendia que aquilo ali era errado. E havia ainda um filho que seria prejudicado pela tutela penal. Por isso que houve um distinguishing. Quem estuda processo nos tribunais entende que o distinguishing é um evento em que nós temos uma decisão com eficácia vinculante. E vinculante, no caso, pode ser uma súmula vinculante, pode ser uma súmula do STJ, pode ser uma súmula de tribunal local, pode ser um incidente de demandas repetitivas, pode ser um acidente de assunção de competência, pode ser um recurso especial repetitivo, um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Um distinguishing é um ponto fora da curva, ou seja, eu deixo de observar esse precedente vinculante porque o caso concreto me mostra que a justiça da decisão não está aqui na vinculância, mas está aqui ao lado, por meio de uma decisão diferente. É esse exatamente o caso. Tá legal? Nós temos um distinguishing que, para a proteção da família, em razão da falta de potencial consciência da ilicitude, em razão da valorização do contexto cultural, não houve a aplicação do crime de estupro de vulnerável e, consequentemente, a aplicação da teoria de João e Maria prevaleceu. É uma excepcionalidade, não é essa a regra. Se você for ver numa prova, permite-se a aplicação da teoria de João e Maria. Eu marcaria ainda que não, tá? Mas pode ser um passo para que no futuro essa posição seja mais prestigiada pelo STJ. Beleza, pessoal? Tchau, tchau.